Olá, sexto ano, tudo bem? Sou o professor João Paulo Capelado, professor de Geografia. Bom dia, crianças, ou boa tarde, né? O sexto despertino. Também, professor de Geografia, acho que vocês me conhecem, né? Verdade. Estou eu aqui, o presunto, nós vamos falar hoje sobre o solo, a formação do solo, a questão de como esse solo é formado, algumas características dele. E ele é um ser vivo, ele tem muita vida, não é só areia, terra e água, não. Tem muito mais que isso, né, professor? É verdade, é importante estudarmos os solos, né, pessoal? Porque hoje na produção agrícola do nosso país está diretamente ligado ao solo, né? Hoje a gente tem que trabalhar solo, a parte, por exemplo, nós aqui no estado do Mato Grosso do Sul, João Paulo, o nosso solo ele é bastante ácido, né? Isso, é verdade. E aí precisa de acrescentar um calcário, né? Fazer a correção do solo, né? Através do pH, né? Exatamente. Para nós obtermos bons resultados na colheita, né? A nossa região aqui, centro-oeste do Brasil, pessoal, é o celeiro agrícola do país. Maior produção de soja. Está aqui no centro-oeste, olha só, no estado do Mato Grosso. E quando a gente fala em solo também, pessoal, não é só para agricultura, não. Para pecuária também está valendo, né, João? Pecuária, porque precisa da pastagem. A pastagem exuberante, tem que ter uma pastagem boa, senão não adianta nada. Verdade, falando nisso, tem duas ciências que estudam o solo, né? Sim. A pedologia, que estuda a formação, a criação, como o solo surge, todos aqueles recursos que o solo tem, e tem uma outra ciência específica para a agricultura, né? Edafologia, né? Pessoal, nós temos alguns órgãos ambientais aqui no nosso estado, nossa região, né? O IAGRO, né? E faz o estudo de solo, né? Para ver se o seu solo é fértil, que precisa ser acrescentado, né? Fosfato, ferro, milho, tipo assim, né? Para você ter bons rendimentos. Quais são os recursos, né, minerais que estão ausentes ali, precisa melhorar bastante, não é verdade? E também tem a Embrapa, né? A Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa, né? A nacional. Hoje ela atua no Brasil e no continente africano. Ela é responsável. Ela que criou o solo de cerrado, quando era muito ácido. Antigamente, pessoal, não produzia nada no solo de cerrado. Ele era completamente ácido, né? Graças às ciências agronômicas, né, através da Embrapa, o homem conseguiu melhorar esse solo e torná-lo mais produtivo hoje no país. É verdade, porque a Embrapa ela está diretamente ligada à pecuária e à agricultura, né? É verdade. Com seleção de sementes para pastagem, correção do solo, análise do bioma, né, que existe no solo para poder dar mais qualidade. Tenho certeza aí que nesses anos vai sair alguns engenheiros agrônomos aí, com certeza, né, João? Vai ser isso. Vai estudar, vai ser melhor que a gente. Vai, com certeza. E é o seguinte, mas como que esse solo surge? Ele surge a partir da deformação, degradação das rochas. Então, se você pegar, por exemplo, a terra, a areia, você vai perceber que são fragmentos rochosos, né? E daí depende da composição da rocha mãe que vai dar origem a determinado tipo de solo, não é verdade? É isso daí. Nós temos aqui no Brasil alguns solos altamente férteis, né? Por exemplo, o solo de Massapê no Nordeste. Exatamente. O solo de Terra Roxa no Paraná, né? Parte do Sudeste também tem um pouquinho dele, né? Tem e aqui nós temos o solo de cerrado, que a gente já falou para vocês, mas o nosso solo de cerrado precisa ser trabalhado. Né? Então a gente verifica aí. O solo mais fértil no Mato Grosso do Sul está na Bodoquena, tá? Olha aí. É um dos solos mais férteis do nosso estado hoje, solo da Bodoquena. Olha que interessante. Localização sudoeste, oeste do Mato Grosso do Sul. Show de bola. Que maravilha, né? A gente percebe essa necessidade de conhecer o solo, porque nós vemos algumas ações que às vezes o agricultor mais antigo tem, achando que ele está fazendo o correto. Não porque ele quer fazer e acha que aquilo tem que ser feito daquele jeito. Não, é o conhecimento que ele adquiriu, como por exemplo fazer a limpeza do solo através da queimada, né? É verdade. Porque eles acreditam que através da queimada, a cinza que sobra vai trazer fertilidade para o solo, onde na verdade é algo muito temporário, porque quando queima, o fogo mata o solo, né? Porque é um organismo vivo. Isso aí deve tudo ser feito com a ciência agronômica, né? Tem que ter um agrônomo
para ver se é favorável, se é desfavorável, senão você acaba perdendo todo o seu solo, né? Porque dependendo do solo, você vai matar os micro-organismos que eles trazem fertilidade para o solo, trazem mais recursos. Por exemplo, um solo onde ele tem bastante argila, onde ele tem bastante humus, minhoca, ele dá mais produtividade, né? Produtividade, solo escuro. O solo escuro. Você sabia que lá na Ucrânia, né, lá nós temos um solo altamente fértil, nada precisa ser acrescentado. É só plantar, produzir e colher. Tá? Para que aqui no Paraná tem umas estreitas faixas dele, né? Tem. Pouco, mas é o solo mais conhecido como Chernozion. Né? Ele é uma terra preta, literalmente uma terra negra, né? Assim chamada. Mas nem toda terra negra é fértil, não, né? O que deve ser usado e muito no solo para correção do solo para ajudar é o humus, através da decomposição da matéria orgânica. Não é verdade? Você tem uma horta, às vezes no fundo da sua casa lá, se você pegar os restos, né, dos seus lixos domiciliares, você consegue ter um solo fértil. Isso. Né? E o solo ele vai sofrendo uma degradação, né? A degradação nada mais é do que um processo de desmanche, vamos dizer assim, impactos no solo. Naturalmente isso acontece. E existem agentes externos e agentes internos. Os agentes externos são chamados também de exógenos, internos, endógenos. E lá no seu material tem falando sobre os agentes externos, o intemperismo propriamente dito, né? Intemperismo pode ser de 3 formas, né? Físico, químico e biológico, né? O que a gente pode falar um pouquinho desses agentes externos? Esses agentes, pessoal, está relacionado diretamente com os intempéries climáticos, né? A chuva, o sol, a temperatura, né? Isso aí vai fazer parte para compor o solo, se ele é fértil, se ele é propício à produção agrícola ou não, né, João? É, isso mesmo. Porque tem solo que é mais rochoso, tem solo que é mais profundo, tem solo que é menos profundo. E a profundidade dá para saber se o solo é jovem ou antigo, né? Quando você vai fazer um desenvolvimento de atividade ligado à agricultura, você precisa fazer uma análise do solo. Isso aí parece que precisa de um órgão. Aqui nós temos o IAGRO, aqui no Mato Grosso do Sul, pessoal, que ele faz esse trabalho, juntamente com o engenheiro agrônomo, né? Aí você vai ver o que está precisando ser acrescentado no seu solo para obter uma ótima produtividade. Exatamente. Porque a correção do solo necessariamente não precisa ser com produtos químicos, pode ser com produtos naturais também, onde vai ter uma rentabilidade e um impacto negativo menor, quase zero. Nós comentamos na aula passada do desperdício do chorume, né? Isso aí poderia estar utilizando no solo, né? Então a decomposição da matéria orgânica, frutas, legumes, restos de alimento, folhas, galhos, tudo isso vai se decompor e a decomposição faz um processo que tem um resíduo, esse resíduo líquido, que é o chorume, né? No caso aí da matéria orgânica, não do lixo industrial. Ele é altamente fértil e também já combate algumas pragas, né? É verdade. Por isso que hoje a gente fala, tecnicamente, hoje, pessoal, tem muitas pessoas que fazem aquela tal da composteira. Isso, a composteira. Pega todo o lixo, né? E vai dividir em 3 partes ali, né, pessoal? E vai bater. Se você tem horta no fundo da sua casa, se você tem fruticultura, através daquela composteira, você fazer todo o processo ali, você vai ter o seu solo bastante fértil, sem ter produto químico, né? Exatamente, sem produto químico, isso que é importante, vai ser orgânico, isso é muito bom, tá? O intemperismo físico é o impacto físico, alguma reação física direta no solo, através do vento, por exemplo, a chuva, a temperatura, né? Calor, frio faz com que ocorra um processo físico de mudança no solo, nas rochas e dessa forma interferindo diretamente. O biológico, aí você vai ter ação de vegetais, animais, que vão estar diretamente ligados a esse solo e promovendo essa transformação, não é verdade? Por exemplo, você pode ver aquelas árvores que a raiz vai saindo da calçada, do solo, né? Musgos, links que vai grudando nas rochas, é tudo intemperismo biológico, tá?
Bioquímico, as reações químicas através dos agentes naturais, né? Por exemplo, é fácil você perceber numa rocha o desgaste químico por causa da acidez de uma água, da salinidade de uma água, por exemplo. E isso é perceptível ao olho nu, tá? Vamos lá. E o solo tem perfis, né? Tem camadas muito diferentes, chamadas de horizontes. E como seriam esses horizontes? Aí você tem o horizonte A, B, C, o D, da rocha-mãe. Onde nós estamos, e até chegar na rocha-mãe, exatamente, né? O horizonte A é o primeiro, onde nós estamos ali, construímos. E lembrando, o solo mais antigo, ele tem maior profundidade, porque ele já sofreu ação com o passar dos milhões de anos, tá? Porque o solo, ele se formou quando se formou a litosfera, né? Já tinha daí o solo, então pode considerar, só que era rochoso, tá? Então há 4,5 bilhões de anos a gente tem um solo, é o mesmo solo até hoje, ele só está sofrendo um processo físico, químico e biológico de transformação, tá certo? E um fato interessante, lá na região da Amazônia, no norte, na floresta amazônica, o solo não é fértil, né? Não é fértil, mas graças à vegetação, né, a própria floresta, né, ela se acaba tendo a fertilidade. Mas né? hoje estão as fronteiras agrícolas, né, tem muito para a região norte do Brasil, porque tem grandes extensões de terra, né, pessoal? Então, através da Embrapa, estão tentando, por exemplo, na parte meridional sul da Amazônia, desenvolver atividade ligada à agricultura e pecuária. Verdade. Inclusive, já tem plantio de soja na região da Amazônia, né? Tocantins, verdade. O norte de Tocantins já tem no sul do Pará. Se tem até lá na Rússia, não vai ter. Exatamente. Então, olha só, através da tropicalização da soja, que nós já ouvimos falar bastante, a mudança, a Embrapa é responsável por essa mudança genética na semente da soja, para ela ter condições de ser produzida em regiões mais quentes, porque a soja é de uma região mais fria, né? Ela mais veio da Ásia, veio para o Rio Grande do Sul. Isso. Como ali já não tinha mais terra para o povo trabalhar, eles vieram para o centro-oeste, para o sul da Amazônia, para a Bahia também. O sul do Maranhão da Bahia, oeste da Bahia, né? Oeste da Bahia. Na região ali hoje, por isso nós estamos no segundo maior produtor de soja. Exatamente. Primeiro continua os Estados Unidos, né? Não entendi até agora, João. Os Estados Unidos produz menos, em áreas menores, e tem a maior quantidade de soja. Por que será? Aí o que acontece? Tecnologia. Vamos deixar esse desafio aí? É verdade. Né? Ó, por que os Estados Unidos plantam em menor área e colhem mais soja que o Brasil? Exatamente. Curioso, João? É verdade, né? Deixa essa próxima aula, hein? É uma coisa que nós sabemos, na próxima aula a gente conta para vocês, mas a gente vai perguntar para vocês lá nas atividades, tá? Então, olha só, hein? É verdade, né? Como é possível? Produzir mais numa área menor e colheita muito maior. Muito mais. Lá se colhe 100 sacas de soja por hectare. Aqui 60, 70 sacas. No continente africano, 13 sacas por hectare. Saca de 50 quilos. Exatamente. É a mesma coisa colocar eu para fazer uma horta, para plantar alface. E colocar o presunto. O presunto, ele tem agronomia. Eu sou técnico em agropecuária. Exatamente, técnico em agropecuária. Se der o mesmo espaço para eu plantar alface, o mesmo espaço e a mesma terra, aliás, para o presunto plantar, com certeza ele vai colher mais, vai produzir mais. Por algum motivo. Aí a dica, né? Vamos lá então. Nós temos aí, com relação à formação do solo, nós temos formações diferentes, né? Solos diferentes. Eluviais, aluviais, solos orgânicos, e vai ter cores diferentes desses solos aí, né? Sedimentos, né? Isso. Exploração. Fala pra gente como que é o solo orgânico. O solo orgânico é aquele solo, pessoal, não tem química nenhuma, né, professor? Não tem química, né? Tem mais matéria orgânica. Muita matéria orgânica, é o resto de animais e vegetais em decomposição. Poderia ser tudo assim, né? Ia ser perfeito. Aí os solos aluviais e eluviais. Os solos aluviais, o presunto aqui vai concordar comigo, é um solo que deu origem de uma região mais alta para uma região mais baixa. O maior exemplo disso é na região de Minas Gerais, né? Quando se explorou muito o ouro. Por que o ouro acabou lá? Porque ele não se formou nessa região, porque é um solo aluvial, né?
Ele veio através da sedimentação de uma região mais alta para uma região mais baixa do relevo. O eluvial, solos eluviais, já é diferente. Houve uma decomposição da rocha-mãe. E a formação desse rocha. Isso. É o caso de terra roxa, né? Que a origem é rocha vulcânica, não é verdade? É bem isso, né? Rocha vulcânica. No Paraná, né? Isso. Aquela região. Antigamente plantava café lá. Plantava muito. Com temperaturas muito baixas, acabaram puxando para a soja. Isso. E daí então o eluvião é através da decomposição de uma rocha, a rocha-mãe, que dá origem ao solo. Olha aí. Um detalhe diferente que muda todo o solo. Vocês vão ver, né, pessoal, a importância que nós temos que dar ao solo, né? Para que a gente obtenha bons rendimentos, que a gente não ultrapasse os limites das questões ambientais, né, pessoal? Não adianta eu desmatar, melhorar solo e as questões ambientais. Verdade. Né? E outra, um detalhe, né? Depois que a população começou a fixar, criar moradia, fazendas, cidades, a gente começou a destruir muito o solo. Com certeza. É verdade. E o que nós temos aí é a monocultura De exportação. né, de exportação. Então você tem uma única cultura no solo, sempre retirando o mesmo nutriente. Chega um momento que não compensa mais corrigir o solo. Então a gente tem que fazer o quê? Uma variedade de produção, uma variedade um pouquinho mais, vamos dizer, como que a gente pode dizer? Multicultura? Multicultura, né? Multicultura. Várias culturas. Para poder deixar nutrientes novos através da decomposição das raízes, das folhas daquela cultura e retirar nutrientes diferentes com a outra cultura, né? Fazer aquela rotação de cultura, né? Rotatividade. Rotatividade de cultura. Importante que no Brasil a gente não faz isso, pessoal. Infelizmente, todo ano, por questões financeiras, plantam o mesmo produto, soja. O que acontece, pessoal? Vai aparecer novas doenças, bactérias, fungos, por conta do quê? Não está fazendo a rotatividade, pessoal, e começam a aparecer novas doenças. Tá? Isso é preocupante, principalmente nos países pobres e desenvolvidos. Lá nos Estados Unidos, não vou responder para vocês aquela pergunta do João ainda, mas é importante. Lá, os caras produzem de acordo com o clima, de acordo com o solo, de acordo com o relevo, né? Fazem muita rotatividade, isso é muito importante. Às vezes aqui no Brasil sempre monocultura, sempre a mesma cultura, e isso acaba prejudicando isso que a gente está trabalhando aí hoje, pessoal, o solo. Exato. Sem falar no desmatamento, né? Sem falar no mais você vai desmatando, mais perda de solos você vai. Verdade, porque daí você vai ter as erosões, erosão laminar, né? Isso. Aí é a lixiviação, é um problema gravíssimo. Leva todos os... Eu fiz uma viagem de carro, eu fui para a Bahia com a família, e daí nós verificamos, eu verifiquei, falei para a família, lógico, né? Em determinados pontos da viagem, a gente viu o rio extremamente seco, já dava para ver as rochas, o leito do rio que não aparecia, e foi preocupante, porque só tinha a agricultura. Uma parte já tinha sido colhido, né, a colheita feita, então o solo estava nu, desprotegido, e eles retiraram a mata ciliar, plantaram até na margem do rio. O que acontece? Diminuiu a quantidade de chuva. Erroneamente, você não pode fazer nada. Margem de rio tem que ter mata ciliar. Nunca foi, nunca vai ser área de agricultura, né, João? Exatamente. Nossa, tem que proteger, porque ela funciona como se fosse um filtro, né? Tem a mata ciliar, a sujeira vem e não consegue chegar até o rio. Então não degrada o rio. E aquela palavrinha que vocês já estudaram lá para trás, sustentabilidade, né, pessoal? Vamos produzir, mas vamos produzir com eficiência, né? E os solos, de modo geral, apresentam 3 tipos de cores, né? Vermelho, claro e escuro, que é solo negro, bem preto, né? Esse é o Ternosión, né? O Ternosión. Quanto mais escuro, mais orgânico, certo? E às vezes também, até na nossa cidade, você encontra algumas, nas beiras de córregos, né, um solo mais argiloso, mais escuro, são bem favoráveis aí à produção de hortifrutigranjeiro. Verdade. Hortaliças vêm dessas áreas. O cinturão verde da cidade, isso é importante. E a terra vermelha, eu sou paranaense, né? E no Paraná chama a gente de pé vermelho. É verdade. Por quê? Porque o solo lá é muito vermelho. Em Londrina, no Paraná, tem áreas que estão fazendo construção, que está aumentando a cidade, né? Está vendo o crescimento e o desenvolvimento. E a hora que faz aquela limpeza, a hora que faz
a terraplanagem, que fica só o solo certinho, você vê aquele solo vermelho, extremamente vermelho. É porque ele é mais rico em ferro, maior quantidade de ferro. Próxima aula está falando para vocês também, pessoal desse cinturão verde, não podemos esquecer, né? Da contaminação dos lençóis freáticos, da água, dos córregos, como está sendo irrigado, né, pessoal? Exatamente. Por aspersão, gotejamento, sei lá como, né, pessoal? É um problema seríssimo. Seríssimo na nossa cidade hoje. Cinturão verde da cidade, né? O que é o cinturão verde, pessoal? São aquelas áreas em torno da cidade onde nós produzimos o hortifruti granjeiro, hortaliças, frutas e granjas, e é onde vai abastecer a grande centro urbano da cidade. Porque não dá para vir alface de São Paulo, né? Não dá. E vem pior que vem, João. Eles trazem, já vai da Ceasa. Eles trazem alface lá, se sai da segunda-feira à noite, terça-feira de manhã tá aqui. Não era para trazer, não era para trazer. Até tomate a gente manda para o Japão. É verdade. Né? E tem o outro solo que é o solo claro, ele é mais arenoso e suscetível a transformações, a mudanças, a erosão, é um solo mais frágil também, tá certo? Galerinha, até a próxima videoaula com vocês aí, tá joia? Um abraço!